Se tem uma coisa que definitivamente eu não ligo no mundo otaku é nome de estúdio ou diretor, quem é responsável por tal obra. Eu acho que isso limita um pouco a nossa visão na hora de fazer a nossa review, porque invariavelmente nós vamos ficar presos a comentar o estilo narrativo deles, né, e não falar da obra em si. E Fairy Gone precisa ser visto como ele é, e não como nós esperamos que ele seja. Normalmente alguém falaria das qualidades técnicas do estúdio, né, e como Fairy Gone se beneficia disso, mas no final das contas não é tudo isso. Se nós pegarmos os 2 primeiros episódios aí, nós tivemos uma boa sequência de lutas, a animação em si ela é parada, não tem muita movimentação nas cenas, nos diálogos, são quadros parados ali de personagens conversando e toda a energia, todo o foco do estúdio é usado nos combates e o uso dos CGs não tá legal, né? O CG se destaca de maneira negativa e que nós temos que nos acostumar com o uso dos CGs. Já virou uma norma do mercado aí aproveitar ao máximo os CGs nas animações. A gente que da velha guarda aí, a gente que é meio purista, né? Gosta da animação feita à mão, aquela coisa artesanal, aquela coisa artística mesmo. Não que o CG não seja artístico, lógico, tem profissionais ali empenhados em fazer o boneco do CG, a textura, os frames de animação, mas a gente preferiria que fosse tudo num trabalho manual. Mas tudo bem, a gente tem que se acostumar, uma tendência de mercado, faz parte. Não é só de animação e de aspectos visuais que o anime tem que ser avaliado, ele precisa ser visto também da forma estrutural, o roteiro, como que a história é apresentada ao espectador. E Fairy Gone começa mal, começa muito mal, porque o primeiro episódio ele é mal escrito ao meu ver, começando pelo narrador, que é um uso preguiçoso, é uma forma preguiçosa ao meu ponto de vista de você expor um aspecto da história. Eu não entendo essa mania de japoneses de querer, no primeiro segundo do anime, colocar um narrador, tentar te explicar o máximo possível do plot, para que você já comece no meio da história, sabe? Existem formas mais elegantes e mais interessantes de você expor o background daquele universo sem que tenha o narrador lendo 4 minutos de texto e PowerPoint no fundo da tela expondo a guerra e que existiam fadas e aí usaram as fadas para criar soldados e a guerra acabou, os soldados não estão fazendo porra nenhuma, agora tem uma agência e, sabe, pra quê? Poderia colocar personagens conversando sobre a guerra que passou, ou mostrar algum cara que claramente foi um soldado fada e alguém comentar, aquele cara era um soldado, sabe? Coisas assim, tentar construir um pacing mais tranquilo, expondo aos poucos a narrativa, o background, sendo que eles vão repetir, eles já começaram a repetir, né, informações do narrador ali, porque, óbvio, ninguém vai decorar o que aconteceu naqueles 3 minutos de leitura de texto. E, sinceramente, eu não curto essa abordagem do uso do narrador para explicar um plot, tirando quando o narrador faz parte ele tem um sentido na obra, como, por exemplo, Vagabond, que no meio do mangá nós descobrimos que o melhor amigo do Musashi está narrando a história para outras pessoas para ganhar dinheiro, isso anos e anos depois, e o mangá é simplesmente a representação visual do que o melhor amigo está narrando para aquelas pessoas. Isso é legal porque o autor achou uma forma eficiente de usar o narrador e explicá-lo dentro do mangá, então casou a utilização do narrador com a história. É interessante, não é um narrador onipresente, onisciente que sabe tudo e vai narrar toda a história para você no início do anime e depois segue aí assistindo e eu vou repetir informações porque você não decorou o que eu falei. E além desse problema do uso do narrador, uma outra questão que eu não gostei são os diálogos tortos e mal escritos, como a apresentação da personagem principal, a Marla. Eu vou chamar de Marla porque tem um L e Y ali no meio, eu não vou saber falar Marlia, então fica Marla, fica mais fácil de falar. E a Marla, ela encontra o Free e eles falam, nossa, quem é você? Eu sou o Free, mas você já me conhece? Não, realmente, você também me conhece, meu nome é Marla. Então a gente se conhece, que legal.
pra quê? Não precisava disso. Eu acho que podia ter construído um diálogo um pouco mais bem feito, sabe? Parece um diálogo feito por um adolescente de 15 anos que está começando a escrever mangá, sabe? Depois que esses aspectos saem de frente, aí sim o primeiro episódio começa a ganhar ritmo com a aparição da Verônica, que é uma antagonista, mas a gente já sabe que ela vai acabar se aliando a Marla e ao Free de alguma maneira, porque a cena pós-crédito mostra que ela ainda tem um ressentimento ali, algum carinho pela Marla, pela sua amiga, e a todo momento no primeiro episódio ela fica falando: eu não sou a mesma de antes, eu não sou a mesma de antes, se afaste, para tentar fazer com que a melhor amiga dela se afaste e não caia no mundo dela, porque ela está numa missão, obviamente, pelo bem maior. Eu acredito que vai ser uma coisa bem óbvia de vingança pelo que aconteceu com a vila dela, mas assim, sabe, não tem muitos mistérios aqui. E esse é um problema desse anime do Fairy Tail, que ele tenta criar mistérios com coisas bobas, como por exemplo as fadas, né? No diálogo inicial ali da Marla com o Free, ela visualiza uma fada primordial num jarro, e aí o Free comenta: não, essa é uma fada primordial, é o nome científico, o que nós temos não é fada, pronto, é um mistério que não é um mistério, porque no segundo episódio explica que é uma cirurgia, uma forma artificial de colocar uma fada dentro de um ser humano. E pra que esse mistério bobo? Ficou óbvio, naquela cena ficou óbvio que sim, aquela fada primordial, como o nome diz, é primordial, é a origem das fadas nos humanos, e o narrador já explicou que colocaram fadas nos humanos, então o que eles têm não são fadas de verdade, são métodos artificiais. Já ficou claro, não precisa ele fazer beicinho e mistério por conta disso, sabe? Então esse é um tipo de anime que tenta ser prepotente. É um anime prepotente que acha que tem mistérios, que acha que tem profundidade, e no final das contas não tem. Um outro exemplo disso é o fato do Wolfram, Wolfram o nome dele, com o Free, né? No segundo episódio ali tem o reencontro dos dois amigos, sendo que no primeiro episódio já mostrou que o Wolfram... Aí que entra um detalhe, hein? O Wolfram, no primeiro episódio, quando o narrador está explicando, acabou a guerra, o Wolfram joga a espada e sai, dá um sorriso maligno e sai. Um sorriso misterioso. Eu não vou falar maligno porque não é maligno, às vezes é sarcástico, não dá para saber a intenção do personagem ali. Mas ele dá um sorrisinho e sai fora. E aí você não entende, ele é do bem, ele é do mal. Geralmente quando o anime coloca um personagem sorrindo dessa forma é porque ele tem uma coisa a mais pra fazer, ele não é tão bonzinho assim, né? Geralmente os animes gostam de destacar esse sorriso do vilão. E aí no segundo episódio, já entregando essa expectativa do primeiro episódio, que sim, o Wolfram se rebelou e é um vilão. E aí na cena pós-crédito, o que acontece? Tá o Wolfram lá fazendo... rezando pela filha e pela esposa, com aquela cara triste e dando aquele suspiro, e aí você pensa, pô, realmente o Wolfram não é do mal, ele é o mesmo caso da Verônica, estão repetindo o plot, que é o quê? Ele fazendo uma missão pelo bem maior, e por isso mesmo ele não matou o Free em vários momentos em que ele teve oportunidade, ele atirou no chão em vez de atirar no Free, sabe? Então dá pra perceber que eles estão entregando muitas coisas, é muito óbvio a estrutura dessa obra, né? Alguém quer incitar a guerra novamente, por isso que o Wolfram estava lá vendendo soldados artificiais, ali, fadas artificiais que são chamados, eu acho que é isso, e aí, mas ele deve estar infiltrado, entendeu? Então, é tudo em prol de proteger a sociedade do reino, de como ele está agora. Por isso que a Verônica, de um lado, está caçando informações sobre as fadas, e o Wolfram está infiltrado ali sobre a venda e o tráfico de soldados artificiais ali, para impedir que isso ocorra. Fica óbvia a estrutura de que eles vão se aliar, os quatro vão se juntar. Talvez vai acontecer a coisa mais óbvia do mundo, é que o Free e a Verônica não, e a Marla descobrem
que a instituição que eles fazem parte, o órgão do governo ali de regulamentação das fadas, na verdade estão com um plano maligno de dominar o reino, e aí os mocinhos são quem? A Verônica e o Wolfram. Aí eles se rebelam, entendeu? Então assim, não tem nada de tão glorioso assim nesse anime. Tem uma qualidade visual bonita, tem um aspecto visual bonito, a protagonista tem momentos muito lindos dela, o uso da iluminação é bem feito, as cores são vibrantes, é um anime que visualmente é agradável. Tem um CG horroroso, mas tudo bem, visualmente agradável, só que o roteiro é mais do mesmo, é uma coisa simples, só que eles tentam dar importância segurando informações, para tentar fazer com que você não perceba a estrutura óbvia que vai ser daqui pra frente. Lógico que eu posso estar errando tudo no que eu tô falando aqui, mas o que eu vi nesses 2 primeiros episódios foi uma estrutura simplória de roteiro e cenas de ação boas, interessantes. Eu gostei da luta ali do Wolfram contra o Free, ao mesmo tempo com os 2 soldados que apareceram no segundo episódio, que eu achei a dinâmica legal deles, onde tem a menininha que tem a fada de observação e que pode ser usada para calcular a distância, enquanto o cara tem uma fada que vira uma sniper e ele pode dar um tiro de longas distâncias. Isso ficou bem legal, o trabalho de dupla dos dois, que é muito bem utilizado ali, mas só isso. Eu, sinceramente, não vejo nada demais. Um problema também... Uma coisa interessante que eu preciso comentar, que eu ia esquecer de falar, é o aspecto da fada da Marla. A fada da Marla, ela recebeu uma fada primordial, né? Por livre e espontânea vontade da fada, que entrou no coração da Marla, e aí ela tem uma fada diferente. A fada dela tem vontade própria. No segundo episódio, fica óbvio isso quando o Free vai comentar com a Marla, você tá bem? E chega próximo e a fada se manifesta e toma a frente ali pra proteger a Marla. E a Marla fala, não, tudo bem, ele é amigo. Sabe? A gente percebe nos outros personagens e que eles têm controle total da fada porque fazem parte dele. Foi um transplante e eles têm o controle. Mas ali não, parece que é uma simbiose, parece que há um comum acordo de usar o poder da fada na Marla. Isso é interessante e pode trazer um pouco mais de explicações sobre os poderes das fadas. Lembrando que a vila da Marla é a vila onde tinha uma árvore cheia de fadas, então talvez toda a explicação seja por conta daquele primeiro ataque onde o narrador estava comentando da cidade, da vila de Suna, né? Então aquela vila vai ser muito importante, eles vão retomar isso no futuro. Sinceramente, Fair Gone entrega o que se propõe. É uma obra que tem lutas bem animadas, um CG que não é gritante aos olhos, personagens minimamente interessantes ali para você continuar assistindo, e ele segura os mistérios para te instigar a assistir o próximo episódio. Não é a melhor forma de se construir uma narrativa, mas é efetiva e está funcionando. Então vamos para o próximo episódio e espero que mais e mais mistérios sejam revelados.